Ok, Vamos de começar? acuerdo, empecemos entonces. Muy Vamos buenos começar. días a Bom todos los que nos dia a acompañan. todos que nos Mi nombre es Lilia acompanham. Pedraza, soy Meu nome é parte del Dília equipo Pedaça, sou coordinador de parte la do Alianza por la coordenador da Alimentación Aliança Saludable pela de Niños, Niñas y Alimentação Adolescentes, Saudável ASANA, de y en Crianças, conjunto SANS, con em UNICEF y conjunto con la com o Organización Unicef e com a Panamericana Organização de la Salud, les Panaменha damos da la más cordial Saúde, bienvenida a damos este evento bem-vinda organizado a en el marco esse de la evento Semana Mundial de la organizado na Lactancia Semana Materna. Mundial da Lactância Nos reunimos hoy Materna. para Nos reflexionar reunimos hoje colectivamente sobre para los desafíos en la sobre os región, desafios sobre na este tema, região, por lo que sobre esse agradecemos su tema, pelo que presencia y agradecemos la a sua opinión de los presença panelistas que nos e comparten su participação, experiencia y que nos conocimientos. compartilham seus Y para comenzar, conhecimentos. voy a E darle para paso al doctor começar, vou Juan Rivera, dar a cargo de las a organizaciones passo, convocantes, conceder y a empezamos con el palavra doctor Juan e Rivera. vamos começar então Buenos sobre días o bom buenas tardes a dia ou todas y boa tarde a todos. todos, En todas, conmemoración em de la comemoração Semana da Mundial de Semana la Lactancia Mundial Materna, da la Alianza Amamentação, por Aliança la Alimentación pela Saludable de alimentação Niñas, Niños y saudável de Adolescentes, crianças ASANA, e adolescentes, junto con la SANS, em Organización conjunto com a Panamericana de la Organização Salud y Panaменha UNICEF, da Saúde hemos e convocado este Unicef, temos encuentro convocado dirigido a esse encontro funcionarios dirigido a gubernamentales, funcionários colegas trabajando governamentais e por la colegas salud y trabalhando pela nutrición desde la saúde sociedad e civil, nutrição, el desde a ámbito sociedade académico y civil, âmbito organismos acadêmico, internacionales, organismos para internacionais, compartir para conocimientos y compartilhar experiencias que conhecimentos e permitan experiências fortalecer que la permitam práctica de la fortalecer lactancia a materna prática da en América Latina y amamentação el na América Caribe, de Latina acuerdo con lo e no establecido en Caribe, el de Código acordo com o Internacional y estabelecido no sus Código Internacional resoluciones e suas asociadas. resoluções Para mí es un honor associadas. Para mim é representar al uma SAN, honra una alianza integrada apresentar por uma la aliança Academia, integrada Sociedad pela Civil y Academia, Profesionales de Sociedade la Civil Salud e y profissionais da Nutrición saúde e de América nutrição Latina y el Caribe, con da el América apoyo Latina e o Caribe, com esencial apoio de essencial UNICEF y da OPS, Unicef e creada para OPS, proteger el criada para derecho proteger o inalienable de direito la e niñez a una inalienável alimentación saludable y da sostenible. criança, da Una de las 10 infância. líneas de acción Uma de das 10 ASANA linhas de es la ação protección y é a promoción de la proteção e lactancia promoção da materna, una amamentação estrategia central para materna, uma garantizar estratégia la central para nutrición garantir a adecuada en nutrição la primera infancia, na primeira asegurando simultáneamente infância, la salud materna. La lactancia assegurando a materna amamentação no solo materna. A marca el amamentação inicio de la materna não só alimentación marca a saludable y começo sostenible, de uma sino saudável que es una alimentação, práctica mas é que uma prática constituye el que cimiento, constitui es o decir, la base conhecimento, a estructural base sobre la que se estrutural construye el sobre o que se crecimiento y construir o desarrollo crescimento, o adecuado de desenvolvimento niñas y adequado niños. de La crianças. lactancia es un A pilar amamentação fundamental de é um una vida pilar saludable y fundamental de plena. uma vida Nuestra región saudável e está muy plena. Nossa lejos de região está alcanzar las muito metas longe de alcançar as internacionales metas de los internacionais indicadores de dos lactancia materna indicadores de y nos amamentação mantenemos materna, rezagados en e la nos mantemos implementación del código y rezagados sus resoluciones. no as suas Existen resoluções dos múltiples códigos. barreras Tem estructurales múltiplas y barreiras limitaciones de e nuestros marcos limitações, nossos legales marcos que legais, obstaculizan la que práctica de la obstaculiza lactancia. a prática. Además, los intereses Ademais, comerciales os de la interesses industria comerciais da desequilibran leche indústria materna, da su leite desmedido poder materna, económico y sus o poder estrechos econômico e vínculos seus con el poder vínculos político estreitos com o son una poder barrera que político, arrebata a são niñas y niños el derecho a la uma lactancia materna, barreira que mermando arrebata sus das expectativas crianças, de mermando futuros expectativas de saludables, futuros productivos y saudáveis, plenos. produtivos e Agradezco mucho la plenos. participación de todas y Agradeço a todos participação y de espero que todos este evento e abone en espero que nuestro esse objetivo evento compartido de promover alcance, de políticas y promover estrategias política, alcance intersectoriales o que objetivo favorezcan que sistemas de favorece o apoyo sistema de sostenibles apoio para sustentável promover, para proteger promover, y apoyar proteger la lactancia e materna. apoiar a amamentação Muchas gracias. materna. Muito obrigado. Muchas gracias al Muito doctor Juan obrigado, Rivera y ahora le doutor doy la palabra Juan a Rivera. César Agora Lacor, passo especialista de salud materno-infantil especialista em en amamentação UNICEF. materna na Unicef. Muito obrigado. Muchas gracias, Lilia. Muito obrigado, sou Y Peter muy buenos Bafo. días, Bom buenas dia a tardes todos, a boa todos y tarde a todas. todos. Y reciben un cordial E saludo y receba nuestro um más sinceros cordial, agradecimientos por acompañarnos en esta um conmemoración cordial regional de la essa Semana comemoração regional Mundial da de la Semana Lactancia Mundial da Materna, Amamentação convocada por la Materna, Alianza por la convocada pela Alimentación Aliança Saludable de Alimentação Niños, Niños Saudável y de Adolescentes, Crianças e ALSANA, Adolescentes la para uma Organización vida Panamericana sã, de a Salud Organização y Panameña de UNICEF. Saúde e Unicef. Acabamos de escuchar las palabras de Acabo de Juan escutar as y no palavras cabe de la menor Juan duda de que e não, lactancia e não cabe materna a es un menor pilar esencial dúvida que a para la amamentação é um salud pilar pública, la equidad essencial y para el a saúde desarrollo pública sostenible. e La um lactancia desenvolvimento materna es una de sustentável. las A acciones amamentação más costo materna é uma das efectivas ações y de mais alto custo-efetiva impacto de para alto prevenir la impacto para malnutrición, prevenir a má así como nutrição, garantizar el assim como crecimiento y garantir el o desarrollo crescimento, o adecuado desenvolvimento en los adequado niños y las nas niñas. crianças
Infelizmente, nossa região enfrenta desafios importantes para enfrentar esses direitos, a promoção que enganas, a desinformação digitais, a falta de sistema de apoio no serviço de saúde e as comunidades e a implementação de biopolíticas protetoras colocam em alto risco esta prática. Absolutamente todas as mães precisam de apoio para iniciar e continuar a amamentação materna desde a gravidez, durante o parto e todo o processo da amamentação requer de acompanhamento e apoio de pessoal da saúde, família, comunidades e cuidadores, especialmente dos governos. Nesse contexto, é chave contar com políticas públicas alinhadas com o Código Internacional de Comercialização de Leite Materno e com o sistema de apoio sustentável que garantem os ambientes favoráveis. Desde a Unicef, requeremos nosso compromisso de trabalhar juntos da OPS, a sociedade civil, assim como a academia e os governos, para proteger e promover o apoio à amamentação materna em toda a região. Obrigado novamente por participação e confiamos em que os conhecimentos e evidências compartilhadas hoje nessa sessão servem de inspiração e fortaleçam o valioso trabalho que é feito por cada um e lideram em cada um dos seus países. Muito obrigado. Muito obrigado, Peter. Agora vamos escutar a Vanessa, que é chefe de nutrição e líder na nossa região. Muito obrigado. To celebrate and disseminate the importance of the World Breastfeeding Week. On behalf of the Pan American Health Organization, I'd like to welcome you all to this webinar. In May this year, during the World Health Assembly, countries approved a resolution to extend the comprehensive implementation plan on maternal, infant, infantil, a implementação da nutrição infantil e adolescente. Um plano para acompanhar 2025 inclui sérios objetivos de nutrição e, com isso, podemos dizer que 60% das crianças menores de 6 meses deveriam de receber a amamentação materna exclusiva e o objetivo é chegar aos 50% em 2025. Como vai escutar nas apresentações no dia de hoje, muitos países estão um pouco distantes para conseguir esse objetivo. Assim mesmo, conseguimos avançar para ver as taxas de amamentação materna e somente 3% tem conseguido essa temática. Precisamos referir os esforços novamente, unir esforços para conseguir objetivos. Conjuntamente, nós vemos que a amamentação materna aumenta a sobrevivência nos primeiros meses de vida, a parte da nutrição também, para proteger contra as doenças, como são as diarreia e outras doenças da saúde. O impacto vai mais além. Nós sabemos que as crianças que receberam lactância materna têm menos probabilidade de ser afetados por obesidade ou alguma condição crônica. A lactância materna reduz o risco de hemorragia pós-parto, câncer de ovário, câncer de mamas, problemas cardíacos e também os benefícios de mais mães e bebês. Essa semana, a OPS, Unicef, pede aos países que possam investir mais na lactância materna e poderosa que tem atualmente para poder proteger e melhorar a saúde pública e para fortalecer e também assegurar o bem-estar futuro. Quais são as reações requeridas? Primeiro que tudo, os governos devem dedicar fundos
para assegurar o apoio à lactância materna. Isso inclui assegurar que todas as mães tenham acesso a um apoio em centros de saúde sobre a amamentação materna e também possa levar os seus bebês e, dessa maneira, receber apoio e licença por maternidade, paga por maternidade. A intenção é liberar, por exemplo, lideram nessas investimentos e contas através da legislação, e justamente é uma rota para conseguir o monitoramento do impacto pelos programas de saúde. E, ante todo, os bebês e as bebês devemos desenvolver políticas públicas que protejam a amamentação materna e que possa prevenir as ações comerciais por em cima da amamentação materna. Então, essas ações podemos aumentar a taxa da amamentação materna exclusiva, e isso é para melhorar nas décadas com as ações. Ao redor do mundo, mais de 10% das crianças recebem amamentação materna exclusiva até os 5, 6 anos de idade, e outros países notamos um aumento de quase 20% no mesmo período de tempo. Cada membro da comunidade tem um papel para apoiar a amamentação materna, para apoiar um ambiente para que possam lactar em qualquer momento, em qualquer lugar. Por isso, temos que tomar ações entre os Estados-membros para, dessa maneira, facilitar o fato que todas as mães tenham os direitos e os benefícios para assegurar que a amamentação materna temos que investir na amamentação materna para um futuro. Obrigada novamente e damos a bem-vinda. Muito obrigada pelas suas palavras. E a Peter, Vanessa, antes de começar com as sessões, quero lembrar que tem interpretação simultânea em inglês, espanhol e português, que possam selecionar o idioma que mais vocês desejam escutar. Sai para selecionar um dos 3 idiomas ou o áudio original, e também queremos convidar a comentar e a colocar qualquer dúvida ou pergunta que tenham no chat de perguntas e respostas. Então, vamos começar a primeira sessão com que é consultora regional na implementação do Código da América Latina no Caribe. Elas vão falar no panorama. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muito bem, Mi muito nombre es Katia obrigado. Ramos y como les comentaba, yo soy la consultora regional para el apoyo de la implementación del código. Agradezco la invitación para Agradeço ao compartir este convite panorama para regional. compartilhar. Creo que la diapositiva no se ve bien. O slide não dá para Como que observar muito bem. está una cosa de... Se necesita poner en Ya. modo presentación. Muchas gracias. Muito obrigada. Bueno, el estado nutricional en la niñez, iniciamos con el contexto nutricional en nuestra región. Nutricional na nossa região. Desgraciadamente, América Latina y el Infelizmente, Caribe América está con una Latina enorme e ola de Caribe malnutrición, tem altas uma tasas de sobrecarga de desnutrición malnutrição, uma alta taxa de desnutrição sobrepeso y crônica obesidad e infantil. sobrepeso Realidad e obesidade compromete infantil. el Essa desarrollo integral de la infancia e a y evidência da necessidade de intervenções integrais desde etapas muito precoces. Adiante, por favor. O estado da amamentação materna, dos pilares chaves desde o começo precoce, é que é recomendado que a amamentação materna nos primeiros, que seja em menos das primeiras horas de vida, mas, porém, na nossa região persiste grandes brechas entre países e estamos longe dos padrões recomendados das regiões com menos cumprimento. Isso tem implicações na sobrevivência neonatal. Próximo slide.
Aqui mostramos o estado do começo da amamentação materna, é dizer o percentagem de recém-nascidos que são colocados no peito nas primeiras horas de vida. Essa prática é muito importante para reduzir a mortalidade neonatal. Porém, a maioria dos países da América Latina e do Caribe se encontra numa categoria entre 50% e 70%. Não existem países que tenham mais de 70% com essa prática. E existem países como Peru, Paraguai, México e alguns países do Caribe que apresentam cobertura ainda mais baixas, entre o 30% e 50%. Também tem 10 países que não têm dados, no qual nos permite não poder ter um bom monitoramento do que está acontecendo na saúde das crianças na nossa região. O seguinte slide. A lactância, a amamentação materna exclusiva na nossa região tem um promeio de 43% e está por debaixo do promeio global. A seguinte diapositiva, nós podemos ver em toda a região sobre a amamentação materna exclusiva, como pode ser observado, só um país atinge aos 70%. 3 países se localizam em 70%, igual que alguns países, em 13 países, apresentam níveis entre 30% e 50%. Ademais, preocupante que tem muitos países que estejam por debaixo de 30% e tem países que não contam com a amamentação materna continuada. Podemos observar que tem caídas importantes depois do primeiro ano de vida. Vamos lembrar que a OMS recomenda manter até 2 anos ou mais. E isso se reflete uma falta de apoio sustentável e muitos trabalhistas também e sociais. A seguinte slide mostra os desafios da amamentação materna na nossa região. Como podemos observar, são múltiplas, desde as normas sociais, culturais, que desincentivam a amamentação materna, até a presença exagerada de publicidade de leite materno no ambiente digital. Também o acompanhamento, o serviço de saúde e marcos normativos que ainda estão incompletos. Agora vamos passar, depois de ver como está o diagnóstico da região, vamos falar de como está o diagnóstico de implementação do código na nossa região. Qual é o Código Internacional de Comercialização de Sucedâneos de Leite Materno? Uma norma de saúde pública adotada em 1981, desde a Organização Mundial da Saúde. Regula a comercialização inapropriada dos sociais de leite materna, que põe em risco a amamentação materna, mediante instrumento fundamental da política de saúde global para proteger o direito humano das crianças e uma nutrição adequada desde o nascimento. Sobre a publicidade, no ambiente digital, sua aplicação plena é chave para garantir que mães e, ademais, pessoas lactantes, pais e outros cuidadores recebam informações verídica, baseada em evidências livre de conflito de interesse. Promove e proíbe toda forma, tanto a Unicef como a OMS e INPA publicam cada 2 anos um relatório de estado de implementação do código, informe relatório globais e desafios. Aqui está a fotografia do último relatório, que foi em 2024. Seguinte. Nesse mapa, pode observar como nossa região é uma das mais rezagadas em implementação do Código Internacional. Ainda que 19 países tenham adotado uma medida, só 2 contam com medidas, com marcos legais alinhados, que são Brasil e Panamá. Pelo contrário, 16 países ainda não contam com nenhuma legislação específica. Ademais, poucos países cobrem todo tipo de produtos designados, especialmente aqueles dirigidos a crianças até os 36 meses.
A regulação do marketing digital segue sendo fraco, apesar do seu crescente impacto. Como nessa gráfica a nível global, 74% dos países membros da OMS têm adotado algumas medidas legais, mas a maioria seguem enfrentando brechas importantes em vigilância e cumprimento. Esse é um resumo das disposições legais alinhadas ao código na nossa região e, como podem observar, existem alguns países que têm adotado previsões e sanções de monitoramento, mas são opcionais. Também tem poucos países que abrangem a amamentação materna continuada até os 36 meses, como recomenda a OMS. A seguinte, vamos abordar os principais desafios para o código. Primeiro, a cobertura local limitada, com os marcos legais abrangem tanto os produtos designados, não somente as fórmulas, mas também que não se regula as fórmulas de continuações, alimentos industrializados, mamadeiras, e também o tempo em poucos países abrange até os 36 meses. O ressago normativo enfrentando o marketing digital é grave, é um tema que não somente tem que ver com os marcos normativos, tem demorado muito em regular essas formas emergentes, tanto em redes sociais, influências e plataforma streaming. Também vários países não contemplam sanções e, se contemplam, não são suficientes nem proporcionais, nem visatórias. Não existe uma autoridade competente para o monitoramento, e isso tem complicado também o monitoramento a fiscalização da prática, que algumas leis seguem competência e não tem mecanismo que, em realidade, possam aplicar essas sanções e nem tem um orçamento especialista para isso. Apesar desses desafios, temos várias oportunidades na nossa região. Dentro das oportunidades, existem processos de legislativo em curso, hoje em tão crescente em alguns países, como Jamaica, Suriname e Chile, têm começado de reformas legais com acompanhamento técnico que reflete uma oportunidade e interesse em alinhar-se com o código. Também tem disponibilidade de ferramentas técnicas regionais e globais, com Netcode, ferramentas que são ferramentas para monitoramento do código. Vai ser publicado esse ano uma lei modelo específica para a região. Existe um curso em linha sobre código que também esse ano vai ser publicado em espanhol. Atualmente só está em inglês e também vai ser publicado vários recursos na página de Alsana, mapeamento existentes relacionado com o monitoramento. Também, referentes normativas na região, como Brasil e Panamá, são os referentes normativos na região, o qual nos faz pensar que, se é possível que existam, que a maioria, que todos os países da nossa região adotem de maneira substancial o código. E também tem espaços de coordenação institucional consolidados, como a Alsana, e também, depois vão dizer, todas e todos podemos participar. Finalmente, vou falar de algumas recomendações que, desde a Unicef, podemos dizer. A primeira é criar, revisar e atualizar disposições legais alinhadas com o código. Desde a Unicef, recomendamos que, dentro das principais políticas públicas que possam fazer os países, alinhar-se com o código. O código é um instrumento internacional que é uma obrigação jurídica para todos os governos
e também está alinhado com outros instrumentos que protegem os direitos humanos das crianças, mães, pessoas que amamentam e frente a práticas comerciais que afetam a amamentação materna. Também assegurar uma implementação efetiva mediante disposições claras, sistema de monitoramento institucionalizados e constantes e mecanismos de aplicação livres de conflito de interesse. Regular as formas emergentes de promoção frente aos ambientes, tendo conteúdos, plataformas, influencers, e fortalecer a coordenação institucional, interinstitucional e advocacia técnica. É dizer, o tema do código não somente tem que ver com o tipo de política pública, mas tem que ver com as agendas transversais, que tem que ver com a saúde pública, com direitos à infância, direito ao consumidor, direito também à informação. E, finalmente, agradecer a atenção e compromisso. O compromisso coletivo será a chave para proteger a amamentação materna. Muito obrigada. Muito obrigada por essa revisão do panorama das oportunidades, das barreiras e desafios que temos na região. E, uma vez escutado isso, concedo a palavra à assessora regional da alimentação da OPS, que vai falar de criar ambientes protetores ao redor da amamentação materna. Muito obrigada. Estou feliz nesta manhã pela apresentação. E para essa semana, falando sobre a amamentação, vocês podem ver a minha tela. Na Semana Mundial da Amamentação Materna. Muito obrigada. Agora, vou me enfocar na criação de ambientes protetores para a amamentação materna. Primeiro que tudo, quero mencionar por que estamos fazendo isso, por que tão importante, porque estamos protegendo-nos, promovendo e apoiando a amamentação materna. A prática global para conseguir uma amamentação materna apropriada pode prevenir 1.000 mortes de crianças com menos de 5 anos de idade e pode prevenir 20.000 mulheres câncer de mama, reduz o desenvolvimento. E também existe um efeito protetor na infância, reduz os riscos que afetados por doenças respiratórias, diarreias, morte súbita das mulheres que amamentam, entre outras. A parte disso, o melhor desempenho nas provas de contingência. Muitos pais e mães intrigam que receber essa informação, que receber a amamentação materna é um melhor desempenho escolar. E temos notado que conseguem ter maiores ingressos em comparação àqueles que recebem a amamentação materna um período mais curto. A partir disso, reduz o risco de sobrepeso, obesidade e diabetes. Em 2017, a OMS compartilhou as diretrizes sobre a lactância materna e também, muito importante, se requer para estabelecer a amamentação materna, é dizer, se requer um contato mais antecipado, não interrompido, que contemple, mas precoce e na primeira horas depois do parto. Isso sim é uma das práticas que definitivamente ajuda em estabelecer a amamentação, para estabelecer
amamentação materna. Ao implementar essas ações, uma das estratégias mais importantes é justamente iniciativa sobre a infância. A mesma foi atualizada em 2018, tem sido implementado nos países já faz um tempo. Revisada, atualizada em 2018. Seu ênfase, mais que nada, tem sido a avançar com a cobertura universal e garantir a sustentabilidade e a integração no sistema de atenção sanitária. Os países devem ver como algo que devem desenvolver em todos os lugares. A OPS tem estabelecido 2 redes em 2018. Posterior à guia, existem rede do Caribe e a rede da Latinoamérica. Tratamos de nos reunir pelo menos 2 vezes ao ano, até 4 vezes ao ano. Os países membros da OPS continuam atualizando a orientação revisada através de reuniões e sítio web, e a intenção é compartilhar essas informações com os países. Muito importante ressaltar que nós convidamos a Unicef a se unir à OPS, mas também tem uma série de países que está tomando ações para implementar as ações referidas aos hospitais, amigos da infância, e dessa maneira compartilhar suas barreiras, desafios e poder melhorar as nossas práticas. Vou mostrar um pouco como é vista a implementação atual dos hospitais amigos da infância nos nossos países. A OMS recomendou alguns passos chaves para que os países tomem no processo de implementação com os hospitais amigos da infância. Menciona que deve ser integrados nas políticas, a nossa rede de profissionais da saúde, desenvolvimento e competência dos profissionais da saúde, avaliações externas, incentivos e sanções. Também ter assistência técnica para as instalações sanitárias, monitoramento regular, comunicação, incidência e finanças. Financiação. Os países requerem fundos para que as instalações sanitárias possam implementar ações de DFHI. Como podem observar aqui, em color verde, significa que as ações correspondentes foi completada em sua totalidade. Amarela ou laranja, implementação parcial, e a vermelha observam a implementação. Agora temos dados. Esses dados, quero ressaltar que foram recoletados, que fortalece o DFPHI para as ações que são implementadas. Alguns países realmente estão avançando. Em cor verde, tem muitas ações, mas existem, sem dúvida nenhuma, tem mais trabalhos para ser feito nos países da Latinoamérica e alguns países para os quais não temos informações, mas nos países da América Latina, sim, existe uma grande implementação desses passos para a implementação do PFHI.
Se é requerida a capacitação de pessoal para a implementação do PFHI, com iniciativa de hospitais amigos da infância. A intenção é que o pessoal possa apoiar as mães. Isso é mais importante que dizer que tem recebido a capacitação, mas igualmente a capacitação é necessária. E se tem recebido uma retroalimentação com respeito, mas as pessoas realmente não têm tempo para buscar para 3 dias, assistir 3 dias, a revisar as capacitações que são recomendadas. A partir disso, a OPS tem no lançamento do curso da OMS, no sítio web da OPS, e a intenção é que possa aceder a essa informação em linha e dessa maneira tomar o seu tempo, dentro do razoável, claro. E assim, dessa maneira, compartilhar seu conhecimento melhorar seu conhecimento sobre BFHI, assim que revisem informação a respeito. Como já escutaram, o Código Internacional, já escutamos sobre o Código Internacional sobre a amamentação materna, já viram que tem muito trabalho para ser feito, muito dos nossos países, para conseguir a implementação do código. Bom, agora, sim, quero me focar nas práticas utilizadas pelas empresas de marketing para a promoção sobre a amamentação materna. Nos últimos anos, temos adotado outras táticas referidas, por exemplo, a influencers, grupos de apoio virtual e também se enfocam em pais, mães novos e mandam essas informações em muros sociais. Em ocasiões, a gente nem sequer a gente pode ver quem está fazendo o patrocínio disso. Surgem e não se conhecem a sua origem. A partir disso, também tem publicidades e, obviamente, tudo isso que cria desafios para as regulações. Quando foi aprovado o Código pela Assembleia da Saúde Pública em 81, muitos desses temas não se conheciam, claro. Assim que o código sempre deve ser atualizado. Devem atualizar os artigos dos códigos e cada 2 anos, mais ou menos, é atualizado toda essa informação através das resoluções. A resolução mais recente da Assembleia Mundial da Saúde, você deve ter ainda esse ano, também tem dos Estados membros, puseram de acordo de referir a esse ataque sobre a amamentação materna. A intenção é coordenar os nossos esforços para proteger a saúde da infância. Também faz um chamado aos países para que desenvolvam o cumprimento. A Organização Mundial da Saúde publicou sobre as medidas regulatórias que basicamente restringe o marketing digital sobre a amamentação materna. E para concluir, um chamado à ação para essa semana, justamente a Semana Mundial da Amamentação Materna 2025, um chamado para que os países façam um investimento em cuidado equitativo de qualidade
em cuidado materno e infantil, que inclua um serviço para apoio da amamentação materna, aumentar as designações e orçamentos e programas de amamentação materna, conselheria, o apoio também nos serviços de saúde para a criança, para as crianças, pré-natal, serviços pré-natal e parto e pós-natal. Ver que os pessoal da saúde tem a capacitação adequada, inclusive em emergências, quais são as recomendações e saber que as mesmas permanecem, se promove a amamentação materna ante tudo. Fortalecer o sistema comunitário para apoiar a amamentação materna até os 6 anos de idade e proteger a amamentação materna, que está no Código Internacional e nos sítios e nas instalações para cuidado da saúde. Muito obrigada. Muito obrigada por essa apresentação tão interessante e vou conceder a palavra à investigadora, pesquisadora Michelle, do Instituto Nacional da Saúde Pública, que nos vai falar sobre a interferência na indústria e o marketing digital. Michelle, te escutamos. Muchas gracias por la invitación. Muito obrigada pelo convite. Bom, la pueden proyectar podem projetar, por favor, completa? Celeste, es que no se ve todavía completa. Ainda não posso. Hay que hacer el cambio en display setting. Sí, display settings. Bueno, hoy voy a hablarles sobre la interferencia de la industria y también les voy a mostrar algunos resultados de un estudio de marketing digital que hicimos en México y cómo el marketing digital se asocia con deterioro de las prácticas de lactancia materna e algumas iniciativas que estão sendo realizadas na América Latina e outras partes do mundo para implementar ferramentas digitais novidosas para melhorar o código especificamente em meios digitais. Gracias, Celeste. La siguiente. Muito obrigada, Celeste. A seguinte, por favor. Bueno, a comercialização das fórmulas infantis, como já foram apresentadas nas apresentações prévias à minha, uma das principais barreiras para a amamentação materna, a comercialização desses produtos agora é onipresente, personalizada e poderosa, pelo uso agora de ferramentas digitais. A publicidade não só influencia as famílias, mas também aos profissionais da saúde, à ciência, aos processos políticos, e o que busca é modificar as normas sociais a favor do uso das fórmulas na amamentação materna. O que faz as companhias de fórmulas infantis é utilizar táticas de publicidade manipuladoras, explotando as emoções e aspiradoras de mamães. Buscam convencer que as necessidades dos seus bebês podem resolver comprando seus produtos, pelo menos a necessidade do sono, a necessidade de cobrir alguma necessidade nutricional ou de melhorar o coeficiente intelectual, e tudo isso vai diminuindo a confiança de mães e pais na amamentação materna. Ademais, a publicidade manipuladora também manipulam a informação científica para ver as declarações de nutrição que utilizam na sua publicidade, que geralmente não tem proteção científica e buscam apresentar as fórmulas como equivalente ou superior à leite materna. Outra das fórmulas na que atuam esta indústria é se dirigir sistematicamente ao pessoal da saúde. O pessoal da saúde tem recomendações que são muito importantes para mães em relação à amamentação infantil. Mas, infelizmente,
são os profissionais da saúde que muitas vezes motivam a utilizar fórmulas infantis e, ademais, as empresas de fórmula oferecem a profissionais de saúde, a estabelecimentos científicos e a tomadores de decisões no governo, o que gera conflitos de interesses em requerer interesse superior da infância. Esse é o marco conceitual que foi publicado sobre como a comercialização inapropriada de fórmulas infantis influenciam na lactância materna e mostra como um sistema de influenciar influenciador que diferentes estratégias da indústria, como eu mencionei, que incluem publicidade, financiamento e, inclusive, grupos fachados buscam diferentes fatores que incluem mães e pais, profissionais de saúde, científicos, governo e políticos, entre outras profissões, para moldar essas crenças sociais a favor das fórmulas infantis. E o efeito são decisões alteradas por parte das famílias e da sociedade, beneficiando o uso das fórmulas, o qual leva ao incremento das vendas das fórmulas, que é o objetivo final da indústria. E, como resultado, então, as empresas se veem beneficiadas por esse incremento de venda, mas à custa da amamentação materna, da saúde, do meio ambiente e da evidência da informação objetiva e do direito dos consumidores a escolher livre de conflito de interesses comerciais qual a melhor forma de alimentar seus bebês. E tudo isso se reforçado, já que a venda de fórmula cria um poder material a influenciar as empresas. Se calcula mais de 55 mil milhões de dólares o valor dessas empresas de fórmulas infantil, o que investem no incremento da amamentação materna. Especificamente em termos de comercialização de fórmulas infantis, temos agora o que é marketing ou publicidade digital, que, pelo uso de internet e redes sociais, se tem comentado notavelmente na América Latina e no mundo inteiro. Agora podem ver dados individuais para fazer marketing personalizado e dirigido especificamente a mães por primeira vez, o que tem melhorado substancialmente o alcance e a influência que tem a indústria de fórmulas. Esse uso de dados das redes sociais, que se recopilam, na maioria das vezes, sem autorização das mães e pais, e ajudam as empresas a dirigir as suas mensagens com mais precisão. Mas isso é parte como capitalismo de vigilâncias e aumentar o seu poder. As estratégias em meios digitais muitas vezes são difíceis de identificar e não estão reguladas na maioria das leis locais dos diferentes países. Um estudo que nós fizemos em 2021, 2022, no México, que analisamos diferentes sítios web, redes sociais e lugares em linha de fórmulas infantis, encontramos que 71% desses sítios oferecem contato direto com mães e pais, qual está proibido no código. Isso agora é feito através de meios digitais como boletins eletrônicos, publi para mães, em linha, inclusive através do WhatsApp. 33% nesses lugares é publicidade de fórmulas de 0 a 6 meses. E algo muito importante é que a maioria da publicidade que encontramos, 70% era de fórmulas de continuação para a criança de 6 meses a 36 meses de idade. Isso é muito importante, já que as empresas de fórmulas não reconhecem que esses produtos são parte do alcance do código. E, ademais, quase 40% dos lugares apresentam colaboradores com profissionais da saúde para criar confiança nos produtos através de webinars, vídeos educativos, informativos, e também os profissionais de saúde e as associações de profissionais avalam esses produtos para que seja confiável, confiem neles.
Algumas estratégias que documentamos endossam esses sítios. Esse sítio web foi o uso de mensagens emotivos, mas também publicidades muito oportunistas durante a etapa que teve publicidade das fórmulas infantis na Semana Mundial da Amamentação Mundial, da Saúde da Amamentação. Tem a publicidade da fórmula, se utiliza uma ferramenta como que somente se utilizam, que é criar, colocar como alguma história de algum bebê que sofre algum padecimento e que pode resolver e curar através da amamentação com fórmula. Também combinam receitas que podem ser saudáveis, mas com fórmulas infantis. Tem concurso e os influencers também promocionam o uso de utilizar a leite materna, que são difíceis de identificar, e o contato direto através de boletins, que o que fazem é ver a informação de mães e pais. No México, 9 de cada 10 mães com crianças pequenas em acesso à internet relataram que viram publicidade desses produtos nesses meses, prévio à enquete que fizemos. Mas o marketing de fórmulas que visualizava essas mães e pais era conteúdo gerado por outros usuários e publicações de influencers. E mais da metade dos mães e pais que fizeram enquete através da sua publicidade e mensagens faziam pensar que esses produtos são melhores que a leite materna. E encontramos também que os pais e mães que estiveram expostos à publicidade de fórmulas que podemos ver nessa gráfica, dividido em menores publicidade, tercio 2, maior número de adultos digitais que viram esses pais e mães, e vemos também que a maior exposição à publicidade digital, as mães e pais tinham 72% de oferecer a amamentação materna exclusiva, em comparação com quem não tinha visto publicidade digital, e também tinha 1,8 vezes maior possibilidade de consumir fórmulas para os seus bebês, mas também 2,1 vezes maior possibilidade de consumir alimentos processados para esse grupo de idade para crianças pequenas e 1,6 maior possibilidade de consumir bebidas açucaradas, que também se promociona em meios digitais para crianças pequenas. Também encontramos que pais e mães que estão expostos às declarações das fórmulas comerciais infantis em meios digitais, esses são as nutrições, outro tipo de claims como meio ambiente, que as fórmulas determinada é amigável com o meio ambiente, assim como outro tipo de claims, ter maior possibilidade de ter uma percepção positiva com respeito às fórmulas infantis versus a amamentação infantil, em sua comparação com pais e mães que tinham visto esse tipo de declarações em meios digitais. E aqui um exemplo do tipo de declaração que tiveram maior associação com essa percepção positiva das fórmulas. As declarações de produtos que dizem que não tem açúcar acrescentada, as que diz que prevê doenças nos bebês, como doenças respiratórias, e também as que têm relação as fórmulas vão proteger os seus bebês de doença, o sistema imune dos seus bebês para não se contagiar. E falando então sobre a resolução da 78ª Assembleia Mundial da Saúde, é para regular especificamente o marketing digital das sucedâneos da leite materna, e se recomenda essa nova resolução que os países apliquem medidas regulatórias que modifiquem o seu marco legal, que possa restringir o marco e sancionar as empresas
que se possa implemente, pues, el sistema de infringir e o monitoreo, sistema de monitoramento utilizando ferramentas novidosas, como o uso de inteligência artificial para poder a grande quantidade que existe nas redes sociais e outros meios e identificar esses incumprimentos no código. Nesse sentido, tem ferramentas novidosas, muito comprometedoras para monitoramento com apoio da inteligência artificial. A primeira foi Vivid, e no Vietnã, Victor Violation Detector, essa primeira incluiu inteligência artificial para detectar meios digital e poder reconhecer texto e imagens publicados em linha que possa infringir código e, com isso, poder sancionar os infratores e eliminar os meios digitais. E na América Latina tem duas iniciativas que se observa mais em Argentina, do Código da Amamentação, no México, que adaptaram de Vivid para também poder monitorar os meios digitais em linha nesses países, mas também essas ferramentas permitem fazer denúncia de uma forma manual, empoderar a sociedade civil para fazer relatório do incumprimento, e pode servir como uma boa ferramenta para os governos para facilitar e fazer mais eficiente o monitoramento dos códigos. Por último, quero fechar com algumas oportunidades para ação. O último slide, por favor. Para legislar, regular e fazer cumprir o código, especialmente em meios digitais, em todos os meios. Os governos devem implementar e fortalecer todos os mecanismos integrais para prevenir a comercialização inapropriada de fórmulas infantis, para o qual se requer que seja modificada a legislação dos países para alinhar com o código e que seja livre de conflito de interesses. Também implementar sistema de monitoramento para cumprir a legislação mediante mecanismo de rendição de contas sólidos que responsabilizem as empresas de fórmulas como cometem infração e, sobretudo, sancionar o incumprimento de acordo com as milionárias dinheiro que estão ganhando. Utilizar ferramentas digitais que permitam também a notificação para a sociedade civil e a possibilidade de apresentar denúncia, aumentar a regulação e transparência ao redor que tem as sociedades para reduzir as políticas e leis, regular, incluído paquete genérico para fórmulas infantis, e melhorar e aumentar os padrões de evidência para o desenvolvimento desses produtos e não permitir que tenham declarações, tenham nenhum tipo nos seus, nem publicidade nos seus, evitar conflito de interesse e rejeitar a indústria de fórmulas por parte de tomadores de decisões de governo, serviços de saúde, os profissionais da saúde e suas associações, instituições e organizações da saúde, entre outros. E, por último, garantir que a informação sobre a amamentação, alimentação infantil seja imparcial, livre de influência comercial e com base em evidência científica para que mães e pais possam tomar decisões informadas e livres de interesses comerciais com respeito de como é a melhor fórmula e melhor forma de alimentar os seus bebês e seus filhos. Com isso, eu termino a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada à doutora Michelle. Compartilhe esses resultados tão interessantes e preocupantes. E vamos a continuar com um painel. Múltiplos atores vão compartilhar de forma breve o papel da academia para criar ambientes. E vamos começar com Lourdes Jiménez, advogada, representando a CIS Bem-Estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bom dia a todos. Soy Lourdes.
Sou Lourdes, da Conferência Interamericana da Sociedade, um organismo internacional especializado em promover a proteção e a segurança internacional em todo o continente da América. Nesse flash panel, quero compartilhar algumas notas importantes a ter em conta no marco desse debate sobre a proteção da amamentação materna e sua relação com as políticas de cuidados e o papel dos diferentes setores. O exercício da amamentação implica, primeiro que nada, criar essas condições efetivas para que as pessoas que escolhem amamentar que possam fazer em condições dignas e gerar a legislação. Temos muitas áreas e oportunidade de regulações inexistentes, com regulações muito genéricas, até casos concretos onde são utilizados expressões incorretas. Essas interrupções ou pausas que aparecem nas legislações, sobretudo trabalhistas, não são licenças, são descansos ou deveriam ser tempos remunerados para exercícios da amamentação. Também está relacionados de cuidados e com muito mais amplo de articulação, integração e regulações para ser efetivo do direito humano ao cuidado que temos todas as pessoas, sobre as pessoas em concreto, gostaria de ver a revisão dos marcos normativos. Primeiro, que empregue as denominações corretas, pausas sem interrupção da amamentação materna não são pausas. A legislação deve ser muito clara com respeito às condições dos espaços para o correto exercício. Não vale ter a legislação que estabelece a pausa que não obrigue a vez aos centros de trabalho, seja público ou privados, a contar com o espaço. Isso é o que acontece, por exemplo, no caso da legislação no México. Está por lei na Constituição do México as interrupções ou as pausas, que chama descanso. Felizmente, não é obrigação que os centros de trabalho tenham esses espaços dignos para ser feito. Os passos de 6 meses para essas interrupções, o que pode estender para estar em sintonia com a Organização Mundial da Saúde. E, finalmente, eu quero chamar a atenção que tem setores trabalhistas que não contam com esse tipo de regulações. Pensamos no setor aéreo, os pilotos de avião, as pilotos de avião não contam com essas condições para fazê-lo. Muito obrigado. Obrigada, Lourdes. Seguimos com Priscila, assessora do Ministério da Saúde do Brasil. Olá a todas as pessoas que Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Agradeço compartilhar a experiência em relação às ações de amamentação. Quero lembrar que o Brasil possui um Sistema Único de Saúde, o SUS, que é público, gratuito e universal, e que várias dessas ações de amamentação são implementadas no âmbito do SUS. Recentemente, também instituímos o Programa Nacional de Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação para organizar e qualificar a implementação dessas ações nos territórios no âmbito das redes de atenção à saúde. Esse ano, o tema da Semana Mundial da Amamentação nos chama para priorizar essa prática, criando sistemas de apoio sustentáveis, e é essencial colocar em prática ações que criem ambientes favoráveis ao início precoce e à continuidade da amamentação. Uma das formas de criar esses ambientes favoráveis é proteger as crianças e famílias desse marketing inapropriado dos substitutos do leite materno. Eu ressalto que o Brasil foi um dos primeiros países a adotar o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, ainda em 1988. Com esse aumento no volume e nas estratégias de marketing dos produtos abrangidos pelo código no ambiente digital, diante desse cenário e considerando o guia sobre medidas regulatórias para restringir o marketing digital desses produtos, publicado em 2023 pela OMS, o Brasil protagonizou, numa estreita parceria com o México, um processo amplo de elaboração de uma resolução
para regular o marketing digital desses produtos. Então, eu vou contar brevemente sobre esse processo. Em janeiro de 2024, durante a sessão do Conselho Executivo da OMS, o Brasil manifestou a intenção de apresentar uma resolução para apoiar o guia. E já em maio do mesmo ano, na Assembleia Mundial de Saúde, o governo brasileiro liderou uma declaração conjunta com 27 países para apresentar a minuta de resolução na próxima Assembleia Mundial. A partir daí, ocorreram várias rodadas de discussões e de reuniões bilaterais com países membros para coletar sugestões e alinhar o texto da resolução a ser apresentada. Essas etapas resultaram em um texto de consenso que foi recomendado pela sessão do Conselho Executivo da OMS em fevereiro de 2025 para apreciação na Assembleia Mundial de Saúde. E então, em maio de 2025, foi confirmada a tão esperada aprovação da resolução com o copatrocínio de mais de 20 países. Essa resolução convoca os Estados-membros a desenvolver e fortalecer medidas regulatórias que sejam eficazes para restringir o marketing digital dos substitutos do leite materno e garantir o direito à amamentação para crianças e famílias. É importante ressaltar que esse processo envolveu várias áreas do Ministério da Saúde do Brasil, além também do Ministério das Relações Exteriores e da Missão Permanente do Brasil em Genebra. E também foi muito relevante a mobilização realizada por organizações da sociedade civil para o avanço dessa agenda. Paralelamente à elaboração dessa resolução, o Brasil vem discutindo possibilidades para aprimorar e tornar sustentável o monitoramento e a fiscalização dessas práticas de promoção comercial dos produtos abrangidos pelo Código. Muito obrigada. Muchas gracias, Priscila. Y ahora le doy la palabra a Vilma Chávez, representante de IFPAN en Vilma, América Latina. na América Latina. Adelante, Vilma. Ai, Muchas gracias. La Red muito Internacional obrigada à de Rede Acción Internacional para la Alimentación de Ação pela Infantil, Alimentação IFA, Infantil. é É uma uma coalição internacional que busca melhorar a saúde materna, da amamentação da mãe e da criança pequena mediante a proteção, fomentação, apoio e promoção da amamentação materna. IFAN tem muita riqueza, os seus membros. Quero ressaltar, estamos de membro da rede por convicção, é um voluntariado livre de conflitos de interesses. Esse ano, 12 de outubro, cumprimos 42 anos, estamos organizados com grupos multidisciplinários que nos permitem, basicamente, uma comunicação eficiente a nível mundial. IFAN esteve presente desde 1979 no rascunho das resoluções emitidas, que todos conhecemos com o Código Internacional em 1981, como parte da sociedade civil de direitos e defesa dos consumidores. Por isso, em 21 de maio, celebramos em grande em ter adotado na Assembleia Mundial da Saúde. As áreas de influência que nós temos como expertas e expertos na área, trabalhamos Código Internacional com alimentança contaminante em alimentos, alimentação infantil e situações de emergência, e também todos nós fazemos estudo de tendência da amamentação materna baseando na estratégia mundial. Nossos fortes em código e em advocacia, já que estivemos em todas as Assembleias Mundial da Saúde, fazendo gestão, e essa última não foi exceção. Trabalhamos país da região durante dezembro, 24 de janeiro, 25, o monitoramento rápido da região, e pudemos apresentar evidências que é ocasionado por o marketing digital. Também fazendo monitoramento a nível mundial para detectar e denunciar relações ao código, das quais fazemos publicações periódicas por países e companhias, contribuindo também com monitoramento e também vendo os monitoramentos, algumas publicações anuais. Temos oferecido também assistência técnica, tivemos dois workshops com advogados, que colocamos leis prévias, estamos trabalhando de mão dada com a Alsana, e a nova proposta também tem manuais e guias que nos ensina como fazer monitoramento, e assim como estamos agora atualizando com o Netcode,
também para fazer monitoramento, ser parte de IFAM, converter o nosso estilo de vida, incorporando os princípios em nossas ações e atividades para a proteção da amamentação materna. Muito obrigado. Muchas gracias, Vilma. Y por Muito último, obrigada, vamos a Vilma. E por escuchar a la último, doctora vamos Mónica escutar a Macedo, doutora investigadora del IFAM. pesquisadora de Hola, gracias Lili, es un gusto estar con ustedes. Mônica. Los investigadores Os pesquisadores têm uma responsabilidade que vai mais além de gerar evidência. Devemos construir redes, procurar construir pontes entre conhecimentos geramos livre de conflito de interesse e a sociedade, e também criar oportunidades e aproveitar oportunidades que nos permitam oferecer a amamentação às pessoas que amamentam no mercado 360 que estão expostos. Como mencionou antes, as pessoas que amamentam estão expostas a um mercado que tem meios digitais, inclusive supermercado, farmácias e até hospitais. Devemos procurar oferecer dessa exposição tão agressiva também, algo que eu considero muito importante como pessoa que temos em alguma posição de liderança, devemos aproveitar como se apresenta uma oportunidade, posicionar temas, ter na mesa temas e discussões que ainda são temas inconclusos para ter marcos normativos. Também mencionar ações que existem, as recomendações de amamentação exclusiva e a maternidade e paternidade na região, ausência de centro de cuidados infantis precoce com horários que também as cuidadoras e as mães dessas cargas tão forte e responsabilidade de cuidar. Também, como falamos antes, procurar fazer sinergia para procurar uma advocacia que esteja baseada em evidências. E aqui quero compartilhar uma experiência que temos trabalhado em Capim, que é como uma iniciativa de embaixadores de lactância materna que incluímos pessoas com diferentes perfis, desde estudantes e outros profissionais da infantil, para que se compartilhem em redes sociais. Temos aprendido nesse tema que, inclusive, nesses meios digitais, onde tem tanta publicidade e tanto biodigitais, é possível criar esses espaços protetores da lactância, da amamentação. É possível contrarrestar estas informações com a consciência. É algo que podemos seguir implementando e que devemos ter essa rede de embaixadores em toda a região centro-americana, que nos ajude a criar esses ambientes protetores da amamentação. Os pesquisadores devemos criar com outros setores espaços que garantem proteção e apoio à amamentação materna, que garantam que a amamentação materna seja a opção melhor e a mais segura e clara que tomaria mais sustentável. Muito obrigada. Muchas gracias, Mónica. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada a todos por compartilhar a sua experiência e compartilhar a importância que cada ator tem para fortalecer a lactância. E seguimos agora com Raul Gomes, representando o Ministério da Saúde Pública e Assistência Social da Guatemala, que vai compartilhar a experiência no fortalecimento do sistema de apoio à lactância, à amamentação materna. Bom dia, cumprimento o sistema Ministério da Saúde de Guatemala. É uma honra participar nesse fórum. Muito obrigado pelo convite no marco da celebração da Semana Mundial da Amamentação Materna. Nós estamos implementando uma experiência de trabalho a nível comunitário, especificamente com mães que amamentam, começando a partir de 2012. Até a data de hoje, nós nos percebemos que aqui nós vimos que tinha uma necessidade de fortalecer temos alguns dados que têm os melhores índices
que nós temos a nível rural, indígena. Então, a gente fala por que trabalhar aí, se aí tem melhores indicadores que a nível urbano. Mas temos uma situação e são as práticas. Existe sim uma adequada utilização, mas tem algumas práticas que não são favoráveis. E isso está relacionado, então, com o passo número 10 de serviço Amigos da Amamentação Materna, que é criar grupos de apoio para as mães. A seguinte, por favor. Muito obrigado. O Ministério da Saúde mantém uma ação constante. Vemos aqui uma das fotografias dos grupos a nível comunitário da celebração da Semana Mundial. Todo o serviço de saúde é feito aqui. Então, as parteiras para nós são atores chaves em Guatemala. Elas são transmissoras de muitas mensagens a nível comunitário, sobretudo no idioma local. Aí vemos algumas parteiras com seus materiais. Elas adoram utilizar e serve muito também o que nós temos identificado, que com só ter os desenhos e os materiais, elas praticamente vão assimilando todas as mensagens, e nós como pessoas, elas falam que como pessoas de saúde nós lemos, mas elas só com os desenhos têm todas essas mensagens. Seguinte, por favor. Vemos a construção dessa metodologia educativa por equipes do Ministério da Saúde, da Segurança Alimentícia, da OPS e outros, equipe. Essa é uma fotografia da múltipla reuniões que tivemos com nutricionistas, enfermeiros, trabalhadores sociais, pedagogos, pedagogistas. Tivemos espaços construindo a metodologia pensando que tivesse princípios, que fosse algo participativo, que fosse algo que estivessem ativas, assim que podemos ver a seguinte. E a metodologia em si, que está, são exemplos dos principais materiais, são 10 desenhos, onde representam, onde estão as ações diretas que podemos realizar. Então, por exemplo, aqui é a conselheria das famílias e também a conselheria das primeiras horas depois do parto. Aqui não diretamente é a amamentação direta, tem um benefício na saúde e no bem-estar do bebê. Essas são os slides, mas partimos que elas pintem e depois das sessões educativas, a gente entrega os materiais que elas tenham disponíveis. E a metodologia, como indicava, foi participativa, evidentemente por meio de um diálogo, por meio de grupos de trabalho, nos idiomas locais. Aí vemos que elas e eles, porque também tem parteiros, e com o apoio do pessoal de saúde vão realizando a admissão de mensagem. Dentro disso, o que mais a gente se deu conta é que para eles é algo natural, mas tem designado o uso de alguns outros aspectos, como, por exemplo, o consumo de algumas plantas para o bebê. Então, nós temos tratado de permear um pouco, de mudar um pouco essas práticas, tanto o uso de águas, de aguinhas, essas práticas culturais com o que mais temos tratado de mudar. No final das reuniões, buscamos ter um reconhecimento comunitário. Já podemos recebendo seus diplomas
posterior à participação, e isso se vê de alguma forma, vamos dizer que tem se diversificado, e elas se têm sentido muito bem, recebem seu material, fazem atos comemorativos, recebem o seu diploma. Então, ao tempo, a gente volta e temos algumas entrevistas com elas, e efetivamente a gente se dá conta que elas assimilam o que nós falamos que está relacionada com a amamentação materna aqui, os principais resultados. A gente conseguiu ter uma cobertura de 77%, em 77 municípios temos porcentagem bem bonito, e 9 direções de saúde, 1.295 trabalhadores que foram capacitados, 8.018 parteiras que participaram nos grupos e nos intercâmbios, 7.044 kits, onde estão os cartões, uma bolsa que tratamos que tenha algo que seja bom para elas. Tivemos 7.044 kits, tanto com o apoio da Unicef, com outros projetos que se somaram, quer dizer, 6.628 parteiras reconhecidas como promotora da amamentação materna a nível. Então, um prazer cumprimentar vocês. Muito obrigado a Raul. E convido a que coloquem as suas perguntas no bate-papo, no chat. Temos uma última apresentação de Francesca, oficial de Aliança Corporativa do México, que vai falar das experiências no fortalecimento do sistema de apoio à amamentação materna. Muito obrigada. Vou falar sobre o caso do México e o que estamos fazendo para promover a amamentação materna, agora desde a perspectiva do lugar de trabalho. O contexto, vocês já viram, as taxas de lactância exclusiva no México seguem sendo baixas, e a raiz de uma enquete que fizemos vamos dizer que a lactância, a amamentação materna são 24% das empresas. Nós temos uma lei que protege e promove a amamentação materna no trabalho. Só 17 das empresas contam com uma sala de amamentação materna. Isso é alarmante. Antes de desafio e esse panorama, temos que desenvolver política e apoiar as empresas para que as suas políticas realmente sejam bem-sucedidas e favoreçam a amamentação nas empresas. Quais são essas barreiras? Quais são as barreiras principais que as mulheres a gente enfrenta? E por que temos taxa tão baixa de lactância? Só uma mãe de cada 10 que volta ao trabalho continua com a amamentação. Isso nos fala de todas as brechas e barreiras que temos. Outro fator inclui a nossa curta licença de maternidade. Temos 3 meses aproximadamente. Depende também, não permite que as mulheres consigam chegar à lactância materna. Claro que as mães que trabalham não têm licença de maternidade. A permissão de lactância são 5 dias, tem uma falta de políticas de apoio à amamentação no trabalho. Fizemos um diagnóstico onde pudemos identificar quais seriam essas barreiras também. Isso foi focado 100% no trabalho e emitimos recomendações baseadas nessas evidências. Então, tem pouca sensibilidade, empatia a nível empresarial, inadequado conhecimento parental, ausência de políticas trabalhistas, falta de interesse geral e também a cultura do bem-estar das trabalhadoras. Decidimos fazer essas recomendações para poder apoiar as empresas a que estabeleceram essas políticas de forma bem-sucedida. Nós, ao longo dos anos, pudemos desenvolver políticas para que temos uma guia em funcionamento, sala de amamentação, temos diferentes
materiais de comunicação. Vamos ver um pequeno vídeo para demonstrar e visibilizar esses desafios. Temos envolvido infografia, webinar, guias, comunicados, digamos, de capacitações constantes, para que as empresas possam ter essas ferramentas. E vou colocar um dos vídeos que fizemos nesses esforços de comunicação. Solo me avisan si se escucha bien, por favor. ¿Te gustaría comer o preparar tu comida en Você el gostaria baño? de comer ou preparar a sua comida dentro do banheiro? Então, por que as mães e seus bebês devem fazê-lo? Vamos promover a amamentação materna num lugar de trabalho. Esse é um dos vídeos que nós fizemos nessa campanha de comunicação, que chegamos a milhares de pessoas, justo para visibilizar o que acontece quando não contamos com salas higiênicas no lugar de trabalho, inclusive nos espaços públicos. É uma boa forma de explicar para que servem as salas de lactância. Tem desconhecimento ainda sobre isso. Esse é um tipo de ferramenta que estamos utilizando, que provocam e promovem, abre o debate. Também tem um curso que lançamos em Lins, e esse curso está dirigido a diferentes públicos dentro das empresas. É um curso gratuito, que está dirigido para diretivo no centro de trabalho, pessoal de recurso humano, população em geral, potenciais beneficiários e pessoal da saúde. Vou falar sobre o escalamento que temos sobre essa iniciativa, mas o curso em linha está vigente, segue funcionando, então também claro que vamos passar o link e praticar rápido sobre empresas cuidadoras. É uma iniciativa que busca fortalecer políticas das famílias no lugar do trabalho. Levamos com essa agenda de promoção essas políticas a nível global da Unicef desde 2019, mas a partir desse ano, em México, decidimos lançar essa iniciativa de forma mais formal, com identidade, com branding, que realmente possamos reunir com as empresas que querem ter essas práticas e inspirando outras empresas e aprendendo, e nós dando ferramentas técnicas às empresas, difusão de materiais e toda uma série de materiais, ferramentas que temos estabelecido em conjunto, agora em conjunto com a ONU Mulheres e Pacto Global Médico, se somando com essa aliança, e as empresas se aderem à primeira lactância, à amamentação materna, e passamos a outra, e estabelecerem centro de atenção ou creches, e também ter licenças estendidas, implementar flexibilidade trabalhista. E logo acrescentamos também outras que estão vinculadas à saúde mental, monitoramento de avaliação, em geral, criar uma cultura de apoio familiar. Como funciona? Nós aqui fazemos convite a empresas que possam aderir a partir desse mês, ONU Mulheres, à Rede Pacto Global. Também se adere a esse esforço. Temos folhas de rota para cada uma dessas empresas, desenhar essas ferramentas, esses materiais de comunicação, e que através de um calendário que estabelecemos de uma forma mensual, nós vemos também todas as temáticas no próximo webinar. Enfocar também vai ser 25 desse mês, e seguiremos com essa geração de casos, brief, que possam ser sustentados. Por agora, nós, as empresas setor sensíveis, pelo momento, não possam formar parte de empresas, mas que, ademais, deixo, então,
um link, um lugar que tem diferentes links e podemos compartilhar também. Muchas Muito gracias, obrigado. Patricia, y gracias por hacerlo Muito en obrigado. formato flash. Fazer esse curto flash. Temos recebendo todas as suas perguntas, temos feito o melhor para responder. Em geral, eu quero que está disponível, esse webinar está gravando, está disponível na página de PAO, nos 3 idiomas, aí podem consultar e vamos fazer o maior esforço para compartilhar todos os recursos que os ponentes têm mencionando para que possam realizar com... acho que estamos em tempo. Eu quero conceder a palavra ao Dr. Juan Rivera para que nos ajude para o fechamento da sessão. Muito obrigado a todas as pessoas que fizeram apresentações. São um webinar com experiência, se compartilharam muitas experiências da América Latina. Espero que todos os maiores participantes possam ter desfrutado e beneficiar-se desse webinar e não posso dizer mais que agradecer que esse webinar possa contribuir com mais para proteger a amamentação materna. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam e todos os exponentes. Se tem alguma dúvida, não duvidem a contatar o PS, o Unicef, estamos às suas ordens e podemos dar por terminado esse webinar. Muito obrigada a todos. Gracias a todos. Muito obrigada e até logo a todos.